Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse treinamento. Meu nome é João Carlos, eu atualmente sou presidente organizacional da empresa Júnior Mecajum e estamos gravando esse treinamento sobre microcontroladores para que os futuros consultores de inovação da Mecajum ou quer que seja essa diretoria, não sei quanto tempo esse treinamento vai ficar vigente, mas enfim. Aí já queria pedir desculpas porque parece às vezes que eu estou gravando numa granja, mas na verdade só tem dois galinhos aqui em casa que cantam o tempo todo, então talvez vocês ouçam eles de fundo. Mas enfim, este aqui será um treinamento sobre microcontroladores. A ideia é poder contextualizar o que são os microcontroladores e como funcionam a programação deles, mais ou menos, ou pelo menos fazer um aparato geral de como eles funcionam, como funcionam suas portas, seus pinos, os seus protocolos de comunicação, quais é as minúcias que existem neles. Principalmente, o intuito principal disso tudo é que na hora de vocês poderem trabalhar nos projetos, vocês tenham uma visão melhor sobre o que vocês têm que buscar e como utilizar algumas das propriedades dos microcontroladores. Então, vamos lá. Microcontroladores são computadores em um único chip. Diferente quando você monta um PC, diferente quando você monta um computador em casa, você olha aqueles componentes, placa de vídeo, processador e essas coisas. Ele é um chip que integra isso tudo por portas lógicas. Eu só queria adiantar desses slides, que é uma coisa agora que eu percebi que eu não ajustei, foram essas páginas aqui. Ignora esses números na lateral. Nós veremos neste mini curso nesse mini treinamento de microcontroladores, as propriedades dos microcontroladores principais que nós utilizamos aqui na Meca-Jun, as portas desses dois microcontroladores, que é o ESP32 e do Arduino, quais são essas portas, o que elas fazem. A parte 3 veremos sobre protocolo de comunicação, que são os protocolos que os sensores e atuadores utilizam para poder comunicar com o microcontrolador, transferir e receber dados, e como você utiliza bibliotecas e você instala bibliotecas e para que elas servem, para que você possa não ter que trabalhar o protocolo de comunicação inteiro, porque essas bibliotecas normalmente elas já sintetizam e simplificam esses protocolos de comunicação. Lembrando que esse treinamento é mais uma explicação teórica, nós ainda faremos uma segunda parte que será a aplicação desses protocolos de comunicação, vamos demonstrar eles funcionando, as ligações que se fazem normalmente em módulos na vida real, então faremos a gravação disso posteriormente, mas aqui é só para explicar essa parte teórica. Parte um: propriedades dos microcontroladores. Nós temos, em especial, hoje em dia, na Mecajun, o ESP32, que é esse aqui, e o Arduino Uno. O ESP8266 é uma versão mediana entre os dois. Não é necessariamente ruim, mas a gente utiliza mais. Hoje mesmo a gente está utilizando mais o ESP32, mas o Arduino Uno muitas vezes é utilizado para alguns testes, enfim, e afins. O ESP32 ele possui dois cores, né? Cores não, é cores de núcleos. Ou seja, é como se ele tivesse dois cérebros internos para poder fazer a gerência das tarefas, o que é muito bom. Enquanto o Arduino Uno possui apenas um. A arquitetura do ESP32 é feita em 32 bits, ou seja, ele processa mais bits, mas refere-se à largura de dados que o processador manipula de uma vez. Ou seja, enquanto eu consigo fazer dados mais simples no Arduino Uno, no ESP32 eu posso fazer uns dados um pouco mais complicados. O clock se refere à frequência com que o microcontrolador funciona. Isso tem referência ao quão rápido ele realiza seus processos. Enquanto o Arduino ele funciona a 16 MHz, os S62 conseguem funcionar a 160 MHz, ou seja, ele funciona 10 vezes mais rápido que o Arduino Uno.
O S32 possui Wi-Fi, enquanto o Arduino não possui. Outras versões do Arduino possuem. Uma coisa importante é que deste treinamento nós não iremos ensinar sobre comunicação Wi-Fi, porque isso será dado em um futuro treinamento de inteligência, Internet das Coisas. O S32 possui modo de como conectar Bluetooth. Ele consegue fazer esse tipo de leitura, enquanto o Arduino Uno não. O S32 possui 512 KB de memória RAM, enquanto o Arduino só possui 2 KB de memória RAM. Ou seja, isso se refere à memória de trabalho temporário, ou seja, se o S32 tem 512, enquanto o Arduino Uno tem só 2 KB, isso quer dizer que ele trabalha de uma maneira muito melhor e muito mais limpa. Outra coisa é que o S32 ele possui 16 megabits de memória flash. O Arduino nem chega nem perto disso, ele só possui 32 mil bits, ou seja, a memória flash é onde o código fica guardado, ou seja, o S32 possui muito mais capacidade de guardar programas gigantescos e fazer coisas gigantescas, enquanto o Arduino não possui essa capacidade. GPIO são as portas de General Purpose Input-Output, que são os pinos que você pode programar como entrada ou saída. O S32 possui muito mais portas para poder fazer isso, enquanto o Arduino Uno não. 36 contra 14. Só que muitas das portas do ESP32 elas possuem algumas especificidades. Isso será explicado em partes posteriores. Mas, mesmo assim, o ESP32 ainda vem esse número de portas a serem utilizadas. Interface significa os protocolos, enquanto o ESP32 atende protocolos SPI, I2C, UART, I2S e CAN, o Arduino só possui protocolos SPI, I2C e UART. ADC se refere a portas que são analógicas e digitais convertidas, ou seja, portas de recepção analógica. Enquanto o S2 consegue ouvir 18 portas analógicas, o Arduino só consegue 6 portas analógicas. E o ESP32 consegue, tem duas portas DAC, que é portas de saída analógica, enquanto o ESP32 possui duas portas com esse conversor específico, que para alguns projetos é bom. O Arduino não possui essas portas. Ah, então quer dizer que o ESP32 ele é necessariamente melhor em tudo? Ele tem muitas melhores coisas que tudo, mas ele é um microcontrolador extremamente sensível e muito complexo de se mexer de início. Então, ele é recomendado para projetos, óbvio, ainda mais os projetos que hoje em dia nós da Mecajum lidamos, porém, é com muito cuidado, porque ele tem algumas coisas que você tem que saber mexer e são bem complexas. Para essa próxima parte, é muito importante ter essa noção do como instalar a biblioteca S32 na Arduino IDE, porque a longo prazo, nós na Mecajum esperamos que a gente consiga, e talvez na época que esteja sendo visto esse vídeo, talvez já seja possível, o, o S32 roda em uma linguagem de C, enfim. E a Arduino IDE não é totalmente indicada para fazer a programação deste microcontrolador. Porém, hoje em dia não conseguimos fazer isso e utilizamos a Arduino IDE com esse ajuste que eu vou mostrar aqui, como instalar a biblioteca ES32 na Arduino IDE, ou seja, como fazer se tornar possível você utilizar o ES32 na Arduino IDE para ficar mais fácil. Porém, recomendo-se que, se possível, utilizar outros meios, mas são mais complexos. Enfim. Agora eu vou passar um vídeo que eu fiz como fazer o passo a passo disso, um videozinho bem rápido. Bom, essa parte aqui em que eu ensino como a gente pode instalar a bibliotecas e o ES32 em si na Arduino IDE. Bom, basicamente a primeira parte é você, ao acessar a sua Arduino IDE, você vem aqui em Preferences, File Preferences, e nessa parte aqui de baixo, você vai ter que colar essa URL aqui. No caso, será essa aqui.
É fácil achar em qualquer lugar da internet, mas eu vou deixar disponibilizado junto com esse treinamento. Você colando ela aqui, dá um OK. Você vai poder achar a ESP32 na sua board, no seu gerenciador de placas. Então, você digitando a ESP32, que estava digitado aqui, você vai ter essas duas opções. A de preferência é essa Espressif Systems. E você tem que instalar ela. Ela demora um pouco para ser instalada. Ela é uma biblioteca um pouco mais pesada. Mas ela já deixa várias opções de boards do ESP. Após isso, você pode vir na própria parte que você seleciona qual é a borda, a board, ó, a placa e a porta que você quer utilizar, e você vai procurar pela ESP32. No caso, você vai utilizar, muito provavelmente, essa ESP32 Dev Módulo, cadê? ESP32 Dev Módulo, ou você pode utilizar a Deutsch, essa aqui. Deutsch ESP32 Deutsch ESP32 Dev Kit V1, que é outra que você pode utilizar para as placas de ESP32. Mas enfim, são no geral essas duas. Claro, vão ter projetos que vocês podem utilizar o ESP8266, é 8 alguma coisa, que também vai utilizar dessas placas. Outras versões do ESP32, e dependendo de qual é a versão que você comprar. Mas a partir do momento que você conectar ele no seu computador, já vai estar aparecendo. Bom, que não dito aqui no vídeo, esse é mais ou menos o tutorial, porque muitos das portas, né, você vai conectar o seu microcontrolador ao seu computador, e ali nessa parte você vai selecionar qual que é o microcontrolador que você está utilizando. E essas duas versões do ESP32, após fazer a instalação correta, vão aparecer para você, e você vai selecionar uma dessas. Junto com esse slide já está aqui o link da biblioteca, você só copia isso aqui e coloca na sua ordem de ideia. Alguns cuidados e dicas. Isso aqui é mais coisas que a gente notou quando utilizava o ESP32. E alguns cuidados a se pensar. Mas, claro, que vão ter muitas outras coisas que vão ser aprendidas na prática e devem ser anotadas e passadas para frente. Essas aqui foram as duas principais que a gente notou. Primeiro é que o ESP32 tem como valor biológico alto de 3.3 volts, ou seja, aquilo que você faz de digital write, não sei que porta, high, que tu faz para poder ligar uma porta digital, ou num LED, ou coisa do tipo, no Arduino você faz ligar 5 volts naquela porta. No S32 é 3.3. E o contrário também é válido. Você não vai poder conectar nada que envie um sinal de 5 volts para o S32. Senão você vai queimar o módulo. Você só pode ligar até alguma coisa de 3.3 volts no S32. Ou seja, se você for conectar algum sensor, você vai ter que comprar algum módulo de conversão de tensão, que não faça você perder a informação. Enfim, a segunda coisa, o S32 ele possui múltiplos serials, que é modos como o próprio S32 opera. São coisas seriais lá dentro. Quem já mexeu na Arduino IDE já viu que existe um tal do monitor serial. Esse monitor serial, ele utiliza o serial, um desses seriais que estão dentro do S32. Quando você for fazer o upload de um código pro ESP32, você tem que fechar o monitor serial para você não interromper essa comunicação, senão dá erro dentro da Arduino IDE. É um erro que a gente já viu em consultores de inovação ficando um mês ele parado sem entender o que estava acontecendo, semanas ele parado sem entender o que estava acontecendo, porque ele não estava conseguindo fazer o upload do código, e era literalmente só por causa disso. Então, tomar esse cuidado. Porque eu disse, o S32 é um bicho meio chato, mas faz parte. E a terceira coisa, existe um botãozinho chamado boot, bem aqui no ESP32, que quando você for fazer o upload de um código na Arduino IDE, você tem que apertar esse botão boot e segurar ele um pouco até começar a subir uma setinha de conexão dentro da Arduino IDE. Qualquer coisa, depois pode ser feita uma pesquisa mais aprofundada disso, a gente vai provavelmente demonstrar isso na parte prática,
Mas é já para deixar avisado aqui que tem que apertar esse botão boot na hora de fazer o upload de um código. Ou seja, você clica lá na sua Arduino IDE para fazer o upload e clica nesse botão do boot para poder passar o código para o Arduino, para o ESP, ele pegar o código de você.